Olá, bora lá trabalhar um pouco mais. Essa é a nossa aula 27 e é a primeira aula do módulo 4, né? Então já são aí 4 módulos no nosso curso. No primeiro módulo foi uma apresentação. Nessa apresentação, nós discutimos sobre que emagrecimento era um processo, os perigos de você estar acima do peso, conceitos errados, né? Não que eles não sejam válidos, mas que são usados de modo errado, como a ideia da força de vontade, o uso errado da motivação, a interpretação errada do que é autocontrole. Depois nós fomos para o módulo 2. Nesse módulo 2 a gente praticamente dissecou, né? Na aula de anatomia nós dissecamos o que eram, o que são os hábitos, né? Desde a definição de hábito, seus componentes, características dele, que os hábitos, tanto bons quanto ruins, têm o mesmo mecanismo de formação, enfim, nós dissecamos bastante essa ideia do hábito. No módulo anterior, agora, imediatamente anterior, que foi o 3, nós começamos a manipular os componentes do hábito, né? Sabendo sobre recompensa, sobre repetição, sobre recompensa, sobre contexto, sobre capacidade. Nós começamos, ora baseado mais no modelo do Fogg, ora baseado também no modelo da Wood, de outros autores. Nós fomos dando dicas aí de como nós, né, podemos manipular os nossos hábitos, criando hábitos positivos que queremos, né, já meio que indiretamente também dizendo como eu posso evitar maus hábitos, tá? Então esse foi o nosso maior módulo, né, que foi o nosso módulo 3. Agora aqui no módulo 4, qual é a ideia central, né, o core, o núcleo desse módulo? É o seguinte, baseado nos 3 primeiros módulos, é certo que você pode criar novos hábitos, tá? Pode criar esses novos hábitos e mantê-los para a vida toda. Sabe aquela ideia assim, não custa garantir? Então, o módulo 4 é um módulo não custa garantir, né? Então, por isso que ele tem essa ideia de manter no comportamento a longo prazo. Porque, na verdade, quando você pensa em literatura, artigos científicos, livros sobre hábitos, tem uma grande parte desses autores, eles vão na linha dos 3 primeiros módulos, dizendo que são os hábitos, como eles funcionam e como mudá-los. E tem alguns que vão já na ideia de que, além da mudança de hábito, para consolidar mesmo essa realidade, é preciso ter uma mudança naquilo que se chama de mentalidade, né? Então, aqui, por exemplo, na aula 27, nós vamos falar um pouco sobre a ideia de exercício, mas com uma perspectiva de mudança de mentalidade. Então, você já começou nos seus hábitos de exercício, já está implementando um pouquinho, já está fazendo. Mas a gente tem que lembrar que às vezes acontece um imprevisto na vida e tal. E isso pode ser o fato que quebrar, né, que vai alterar, quebrar a sua rotina de hábitos. Então, essa aula 27, ela te mostra que se você olhar o exercício, a prática regular disso da forma correta, isso ainda ajuda mais ainda você a consolidar esses hábitos, tá bom? Então, por que essa aula, né, 27 chama de suor de estar transpirando mesmo, né? Por causa da origem da proposta, que é baseada no livro da Michelle Segar, né? Essa moça simpática, sorrindo. E ela tem um livro muito bacana, que chama No Sweat, né? Então, como a ciência simples da motivação pode levá-la a uma vida de condicionamento físico, uma vida toda de condicionamento físico. E aqui, quando ela fala de motivação, ela não está pensando naquela ideia da motivação havaiana, mas a ideia de você mudar a tua mentalidade para incorporar o exercício como um gatilho, algo interno, né? Porque a gente vai ver aqui que você pode fazer algo por pressão, que é o que alguns autores colocam como motivação externa, ou você pode fazer algo porque você quer fazer, porque faz parte, você deseja. Então isso implica uma mudança. A gente vai ver aqui agora, tá? Então, por exemplo, quando você pensa em saúde, tem até a definição, a gente falou já da OMS, né? Que é a ideia do bem-estar físico, mental, social, não ausência de doença, tá? Então, se você pensar por essa definição, pô, é mais que óbvio, deveria ser mais que óbvio que todas as pessoas deveriam se exercitar, né? Até faço uma brincadeira aqui, né? O nosso ícone do curso ele fala, me fala algo sobre exercício. É isso aí, se não me engano, o Marvin Marciano da Looney Tunes, lá da turma do Pernalonga, era bem antigo esse desenho.
Eu assistia muito quando era criança, ele era bem invocadinho lá e tal. Então, a minha ideia, eu lembrei do Marciano, assim, a ideia aqui é assim, até se uma pessoa vier de outro planeta, a ideia de ser tão conhecida, é como se você pudesse dizer que até uma pessoa que vem de outro planeta, que você perguntasse para ela de exercício, ele fala, faz bem para a saúde. Então, se o exercício tem essa definição importante, se todo mundo sabe que ele faz bem para a saúde e tal, a pergunta é por que as pessoas não se exercitam? E aí a ideia é assim que, basicamente, a gente vai ver que elas veem o exercício como algo, uma obrigação e não algo ao seu bem-estar. Tá? Essa é a mudança de mentalidade. Então, segundo a Michelle Siga, as pessoas têm os porquês, os motivos errados. Então, por exemplo, isso aqui é de outro desenho também, né, do Super Amigos, né? O que vai acontecer? Então, imagina lá que no livro dela, ela fala de dois irmãos, e aí não eram esses, lógico, mas eu coloquei o Zan e a Zana, né? A Jaina e o Zan, que são os gêmeos lá dos Super Amigos. E aí eu fiz uma brincadeira, né? A Liga da Justiça está incentivando os heróis a se exercitarem para ficar saudável, né? Aí a moça, a Jaina, ela quer ser saudável, enquanto o Zan quer sentir-se bem. Então, os dois, ou seja, os dois vão seguir as recomendações dos outros heróis, ou se você quiser trazer isso para a realidade na sua empresa. Então, na empresa, quando a empresa tem lá um programa de incentivo de atividade física, muitas pessoas podem se incentivar a fazer aquilo, podem fazer aquilo inicialmente pensando em ser saudável, que é o que a maioria das empresas propõe, mas alguns lá, como no caso aí do Zan, vão assim, não, eu quero aproveitar esse tempo, eu quero me sentir bem. Então, olha que interessante, o que vai acontecer? A pergunta é o que aconteceria dentro de 3 meses? No caso aqui, né, tem uma imagem grande que eu traduzi para vocês, mas no caso aqui, se fosse a Zaina, a Michelle Seeger fala que, segundo o modelo dela, que mais ou menos dentro de 3 meses ela teria desistido, ou estaria com grande chance de desistir. Por quê? Porque ela entra num ciclo vicioso de falha. Por quê? Olha só. Então, a, a Zânia, quando ela pensa assim, eu quero ser saudável, ela está atrás dos chamados motivos errados, os porquês errados. Quais são os motivos errados ou porquê errados? É justamente essa ideia do ser saudável. Porque ser saudável está ligado a conceitos abstratos e clínicos, como assim, baixar o colesterol, evitar doença cardíaca, evitar o diabetes, ficar saudável para 20 anos, ter melhores resultados nos exames, né, da pressão está mais baixa, a glicemia está mais baixa, então melhor saúde, um peso corporal mais baixo. Então, para ela, esses motivos todos compõem o que chama de modelos errados. Por que são modelos errados? É claro que todo mundo quer ser saudável, mas a maior parte do tempo você não fica pensando, eu vou ser saudável, ser saudável. Né? Eles são abstratos, eles estão em algum lugar longe, eles são pouco quantificáveis, eles estão em um lugar difícil de apalpar, né? De pegar. Por isso ela coloca que são clínicos e abstratos. Então, embora eles sejam, sim, justificadamente o motivo, é claro que eu quero ter ser fisiologicamente, mentalmente, espiritualmente saudável. Porém, a pessoa não consegue apalpar isso, porque está no futuro, está longe. E com essa ideia, o exercício, quando você tem os porquê errado, você entra num círculo vicioso de falha, por causa dos porquê errados, porque o exercício é entendido, graças a esse aspecto todo abstrato aqui, ele é entendido como obrigação. E você já está cheio de obrigações, já está cheio de tarefas na sua vida. Então ele acaba se tornando algo que você deve fazer. Lembra? A Zânia começou com a ideia de saúde, pensando em ser saudável, e acabou entendendo que o exercício é mais uma tarefa dela. Ela não está vendo hoje, agora, nesse momento aqui, benefício. Então isso geralmente vai levar a falhas. Aí, se fosse no caso da dieta, a mesma coisa. Uma dieta que propõe modelos abstratos, a pessoa começa a fazer uma dieta, não para se sentir bem, para comer melhor, né? Mas para, eu vou ser saudável, daqui a pouco ela desiste quando ela não consegue quantificar, palpar os benefícios no agora. Tá? Então, aí a Michelle Seeger lá propõe, né? Entendendo o que realmente motiva as pessoas. Então a gente tem uma visão errada. Geralmente você, em termos de motivação, você pensa assim: eu tenho um porquê, que é ser saudável, então motivado, eu vou entender como eu faço isso, vou precisar, vou fazer. Não é isso. Quer dizer, apesar do fato de eu saber que eu preciso baixar a minha pressão, porque a minha pressão está alta, isso não é motivo suficiente para fazer exercício. Então ela coloca aqui, né, ela não inventou isso, não é um contínuo, uma continuação de motivos, ela não foi inventou isso está muito presente na chamada teoria da autodeterminação, né, que ela basicamente, de modo bem simples, ela coloca que a gente precisa fazer as coisas por alguns motivos, mas esses motivos, em termos de motivação, viriam desde aquilo que é bem externo a você, como bem interno. Então vamos entender melhor aqui. Ó. Por exemplo, no contínuo da coisa mais externa, assim, a pessoa não tem interesses para fazer exercício. Eu não tenho interesse em me exercitar, eu não gosto, acho ruim. Né?
Às vezes a pessoa vai fazer exercício porque tem pressão externa, meu médico falou que eu preciso fazer exercício. Ou às vezes a pessoa, ela acha que tem que fazer, porque ela vive, né, que nem eu, vamos imaginar assim o meu exemplo. Como eu sou profissional de educação física, vamos imaginar que eu sou profissional de educação física, mas estou muito tempo afastado do exercício propriamente dito, em função da correria da vida, né, sem julgamento, estou afastado. Mas internalizado, eu tenho a ideia que eu sou um profissional de educação física, eu devo fazer exercício. Mas olha que interessante, a pessoa que não tem nenhum interesse, nenhum envolvimento com o exercício, tanto a pessoa que está sendo pressionada, tanto a pessoa que tem internalizada que ela deve, todos esses motivos podem estar ligados, podem ser classificados com aquilo que a gente chama de motivação extrínseca, pressões intrínsecas. Eu estou fazendo por motivos externos, ou não estou fazendo, mas ou estou fazendo por motivo externo. Quando o ideal seria levar isso para aquilo que a gente chama de motivação intrínseca, cara. Ninguém está me obrigando a fazer. Então, por exemplo, eu valorizo, né? Então, a pessoa pode ter a ideia de valorizar, fazer exercício na vida diária, ela tem esse valor. Fala, poxa, eu acho importante, é um valor que eu tenho, né? Importante. Então, mas repara aqui, ó, o eu devo aqui do motivação externa, eu devo fazer exercício, é uma coisa internalizada, mas é internalizada enquanto obrigação. Agora aqui, ó, eu acho valoroso fazer exercício, ele é internalizado não como obrigação, como um valor da sua vida que é importante, mas não é visto como uma obrigação, tá? O ideal para você se exercitar, já que você está criando aí toda a sua rotina de hábitos saudáveis e tal, o ideal para consolidar na sua cabeça é buscar fazer exercício para se sentir bem. Então, eu faço exercício para me sentir bem. Então, tanto quando a pessoa tem a ideia de se exercitar internalizada, não como obrigação, mas como uma coisa legal, gostosa por parte da vida. E mais ainda, aquele que se sente bem faz exercício não para ter a pressão arterial mais controlada daqui 1, 2, 10, 20 anos, mas faz exercício porque quer se sentir bem agora. Então imagina, eu acordei aqui hoje, estou um pouco entediado, tá chato, legal, vou ali, vou fazer uma corridinha. E o que eu fiz essa corridinha? Primeiro eu já saí para quê? Porque a corrida, olha que interessante, está sendo buscada como uma forma de quebrar esse meu mal-estar, porque eu sei que ela me faz bem. E enquanto eu estiver fazendo a corrida, eu vou me sentir bem, e logo depois da corrida também vou continuar me sentindo bem. Então, o ideal, segundo na visão correta, o que é o ideal? É você sair de uma motivação que é totalmente extrínseca, vem de fora, pressões, etc., para uma motivação onde o exercício está totalmente incorporado, algo intrínseco. Né? E principalmente entre os dois intrínsecos, o peso de buscar o exercício para se sentir bem é o que mais importa. Tá? Então, aí você pode falar assim, mas as pessoas. Você tá dizendo aqui, Frank, que a motivação interna é quando as pessoas têm valor, valorizam isso como importante, ou fazem isso para se sentir bem. Mas você começou aqui a aula falando sobre saúde. Pô, eu não conheço ninguém que acha que saúde é uma porcaria. Todo mundo acha que é bom. Então, por que as pessoas não se exercitam apesar disso? Né? Você me explicou, tá bom. Eu entendi que aqueles que têm a motivação extrínseca estão sendo pressionados, ou querem, nem tem ninguém pressionando, mas acham que tem que fazer por obrigação, como no exemplo da educação física. Eu até entendo que esses não estejam fazendo, porque a motivação deles é mais extrínseca. Né? Agora, por que esses daí que você falou? Aquele que entende o exercício como algo valoroso para a sua vida, ou até aquele que usa o exercício para melhorar o seu momento de vida, naquele instante, ainda não fazem atividade. Por quê? Aí, né, a resposta está em como as pessoas decidem. Ou seja, olha só, vamos falar agora daqueles dois lá. A pessoa que tem o exercício como algo importante, sem uma obrigação, como algo legal da sua vida, como, tão importante como sair, viajar, respirar, ver a natureza, elas entendem o exercício como isso. E aquelas também que usam o exercício, veem como importante e usam ele para o bem-estar para ter resultados imediatos. Bem-estar, cognição, dormir melhor, sentir melhor. Tá? Mesmo assim, por que esses dois que têm a motivação internalizada não fazem exercício? Isso tem a ver com o que as pessoas decidem. A gente, na verdade, só dando uma antecipada para te ajudar, a gente já falou um pouco disso. Lembra? Eu tinha falado para você o seguinte, olha, a gente precisa ter intenções de implementação e tem que ter, para consolidar isso, tem que ter estratégias de enfrentamento. E aí eu falei, por que as intenções de implementação, que são aquelas coisas escritas, como eu vou fazer exatamente cada coisa, bem como as estratégias de enfrentamento, que são, caso algo dê errado, como eu vou lidar com isso, por que essas coisas são importantes? Elas são importantes porque, na verdade,
eu disse para vocês, quando não tem nada previamente planejado, você decide o mais fácil. O mais fácil é o quê? É não fazer. Você decide pela emoção, que é não fazer. Então aqui o que ela vai falar, nessa imagem da Michelle Seeger, né, do livro dela e tal, é a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui ó, ela separou, através de questionário, pessoas que valorizavam a importância do exercício. Então, por exemplo, algumas que faziam porque elas valorizavam a questão da aparência, do peso corporal, algumas valorizavam porque queriam se manter saudáveis, algumas que valorizavam porque queriam envelhecer de forma saudável, e finalmente aquelas que faziam em busca da qualidade de vida. Tá? Então, assim, qual era a importância do valor? E essas aqui, quando você pensa em qualidade de vida, entenda aquelas que fazem o exercício todo dia para se sentir melhor. E o que ele reparou aqui, ó? Então, esse é o valor e esse é o comportamento. Ou seja, todas aqui tinham internalizado, né, o exercício como algo importante, não como obrigação. Porém, só aqueles que procuravam a questão da qualidade de vida eram aqueles que realmente colocavam isso como comportamento. Lembra que a gente já falou aqui no curso? Que tem um gap, que tem um intervalo, né, uma fenda, um abismo entre acreditar e fazer. Então, olha só, apesar daqueles indivíduos ter lá, como eu falei, a coisa internalizada como um valor, né, que é importante para o exercício, apesar daquela pessoa que fala assim, eu faço exercício bem, só aquele que pensa que faz exercício por prazer é que realmente coloca na prática. Tá? Então, olha só, eu preciso ter as intenções de implementação, eu preciso ter as estratégias de enfrentamento. E ainda assim, para isso não falhar de jeito nenhum, eu preciso ter o porquê certo. O porquê certo é fazer exercício para o meu bem-estar agora, para a qualidade de vida. Então, eu vou fazer exercício que eu gosto, eu vou... mas qual? A gente aqui falou assim, né, naquela aula 15 lá, por que me exercitar, por onde começar? Existem milhões de ou opções pelas quais você pode começar a se exercitar. E uma dica importante, segundo essa ideia do comportamento aqui, é você começar a se exercitar por aquela que você mais gosta. Pô, eu adoro jogar boliche, vou jogar boliche. Odeio jiu-jitsu, não vou fazer jiu-jitsu. Entendeu a ideia? Tá? Então aqui, ó, com isso, a ideia que a Michelle está falando é assim, olha, então nós decidimos, não é por causa das questões clínicas e abstratas, nós decidimos pelos valores internos, mas esses valores internos, eles têm que ser de tal maneira que eles fazem o exercício não ser uma obrigação, mas o exercício ser um prazer, um presente. Olha que interessante, ó. O ciclo bem-sucedido da motivação, né? Aquela motivação vista agora, não como a gente viu no começo, mas motivação como uma ideia de valor interno para a vida toda, tá? Olha aqui, as pessoas, elas, quando se exercitam, elas buscam recompensas imediatas. Antes, lembra? Antes as recompensas no porquê errado, lá da Zaina, era a questão do clínico abstrato. Pressão, baixar a glicemia, baixar o peso. Olha aqui, quando você agora, se fosse o irmão dela, o Zana, né? Qual é o porquê certo? É você se exercitar para buscar recompensas imediatas. Me dá um exemplo, Frank, de recompensa imediata. Conexão com outras pessoas, melhorar o humor, melhorar a concentração, melhorar a energia no sentido assim, né? Me sinto melhor, mais bacana, energizado para fazer as tarefas do meu dia a dia, por alegria. Então o exercício, ele passa a ser um presente. Antes do ciclo da falha, o exercício, quando ele busca questões clínicas e questões abstratas, ele se torna uma obrigação, que ele é um presente. Então, quando é presente eu quero, obrigação eu não quero fazer. Presente eu quero fazer. Então, virou um ciclo bem-sucedido de motivação. E é sucesso, então, né? Você fica se dando presentes, né? Você fica se dando presente. Então, entenda, lá no começo, quando a gente viu, os dois gêmeos foram fazer atividade física, porque a Liga da Justiça estavam, né, ou no caso real, se você não gostava de fantasia, a empresa estava motivando. Ela foi fazer em busca dos porquês errados, dos motivos errados, que eram aqueles ligados a questões clínicas abstratas, aquilo que normalmente os profissionais de saúde usam para tentar convencer as pessoas a fazerem atividade física. E isso tem falhado miseravelmente. Por isso que eu comecei dizendo que todo mundo sabe que exercício é bom, mas só uma parcela ínfima da população faz. Então isso tem falhado miseravelmente porque os porquês estão errados. Quais são os porquês certos, dado o fato que as pessoas
Elas, primeiro, precisam ter o exercício como internalizado, mas mais que isso, essa internalização não pode ser como uma obrigação, como eu citei o caso do professor de educação, o meu caso, pensando, né, sendo professor de educação física e tendo que fazer porque, eu tenho que fazer porque eu sou professor de educação física. Isso é uma obrigação. Agora, se eu faço porque eu falo assim, não, eu vou fazer para me conectar com outras pessoas, para me sentir motivado, para me sentir mais focado, energizado, mais alegre, isso é o ciclo bem-sucedido da motivação. Então, o comportamento sustentado ele é fruto de decisões consistentes. E para as decisões se tornarem consistentes, elas precisam ser baseadas nessa motivação interna, mas uma motivação interna que põe o comportamento para trazer benefícios palpáveis no presente, agora, não no futuro. Né? E é claro, mas então saúde é importante. É claro que saúde é importante. Mas a pressão arterial, a glicose, essas coisas, elas vão ser um benefício, um extra, uma consequência. Não vão ser o que está dirigindo você a fazer isso hoje. Assim, para cuidar da própria saúde, é preciso que a visão que se tem do exercício e atividade física mudem. Então, a fórmula do sucesso qual é? Transformar a ideia do exercício em algo como se fosse uma obrigação para algo como se fosse um presente. Então, daí a ideia, chegamos num interessante, né? Eu já sei qual é a visão que eu tenho do exercício, o que eu preciso procurar no exercício, que é uma satisfação imediata, quais são os porquês corretos do exercício, porque eu decido isso com base na emoção, e a emoção não fica atrasando os benefícios futuros, as emoções querem ser atendidas agora. Mas aí tem uma outra questão que a gente pode pensar, o ideal e o real. Então, eu aprendi tudo isso aqui na aula, já sei qual é o ideal, o que eu preciso pensar e como preciso ver essa situação do exercício. Mas qual é o real? Então, aqui no livrinho dela, ela coloca o exemplo do marido dela, que é o Jeff, e ela, que é a Michelle. E aí ela faz uma pirâmide de prioridades, né? Para o marido dela, a atividade física é o mais importante, para ela é sono, né? Depois é comer bem, fazer atividade física e meditar. Essas são as prioridades dela. Dele é atividade física, sono, comer bem e assistir jogos na ESPN. Então, isso aqui é o ideal. Agora, qual que é o real? Qual que é a situação real? Que a gente tem planos, mas a nossa realidade complexa, a nossa bagunçaria do dia a dia, né? Nem existe essa palavra, tá? Perdão, bagunçaria, acabei de inventar, saiu da minha cabeça. A agitação da nossa vida do dia a dia atrapalha. Então, de novo, quando a gente pensa em sistema de processamento, a gente acabou de ver isso, né? A gente tem a questão lógica, poxa, legal, exercício é bom, eu vou fazer, eu tenho idealizado, vou procurar prazer e tal, mas agora pensa assim na questão de emocional, pô, preciso ajudar meu filho a fazer a lição de casa, eu preciso ser um bom companheiro na minha relação, eu preciso fazer isso, tá? Então ela cita, de novo, o mecanismo que a gente tem aqui na cabeça, né? Lógico, racional e o mecanismo emocional. Quando a gente olhou esta imagem aqui, eu estou voltando, tá? Quando a gente olhou essa imagem aqui, ó, já entendeu que as pessoas atuam pelo emocional. E aí eu enfatizei, você tem que ter uma intenção, tem que ter intenções de implementação, estratégias de enfrentamento. Para quê? Porque na hora que surgir alguma intercorrência, algum problema, algo inesperado, é a emoção que leva. Então, imagina, você está com a visão certinha agora, o porquê correto, o que você tem que buscar no exercício, entendendo exercícios como um presente. Porém, a vida acontece. Né? Inclusive, o que me chamou muita atenção nesse livro da Michelle Segar, e por isso que eu fui procurar entender melhor o modelo dela, foi que quando ela começou trabalhando com pacientes com câncer. Então eram pessoas que estavam tratando de câncer, né, coisas sérias, e as pessoas fizeram 3 meses de exercício orientado pelos profissionais lá no estudo dela, e se sentiram muito bem, disseram que faziam isso muito bem, etc, etc. Passou lá 6 meses, acabou o estudo, eles já sabiam que iam voltar, mas os pacientes não. Então, 6 meses lá depois, eles voltaram com os mesmos pacientes, né? E nenhum mais fazia atividade física. Ou seja, enquanto estavam no exercício, no estudo, todos tinham considerado a atividade física como algo importante. Porém, acabou o estudo, nenhum mais treinava. Aí ela perguntou basicamente assim, bem, pô, o que aconteceu? O que aconteceu? Né? Por que as pessoas não estão se exercitando? Se elas, há 3 meses atrás, sei lá, elas sabiam, há 6 meses atrás, elas falavam que o exercício era a coisa mais importante que surgiu na vida delas nesse momento. Porque as pessoas, de modo geral, elas falavam assim, a vida aconteceu.
Ou seja, elas tinham parado de fazer exercício, porque mesmo elas internalizando, sabendo o porquê correto, que era a busca do bem-estar naquele momento difícil, a vida ocorreu. O que é a vida ocorreu? São as tarefas, as obrigações. Então aqui, ó, ela fala assim, o autocuidado é travado pelas coisas que mais importam. Então aqui ele dá um exemplo, né? Ó, você imagina o gêmeo, lá, ou qualquer pessoa, né? O que ele considera como importante? Isso aqui, tá, pessoal, é pessoal, quer dizer, é individual. Então, no caso aqui, ela dá o exemplo de alguém que quer ser um bom pai, um bom parceiro no casamento, um bom amigo, voluntário em atividades da comunidade e um bom profissional. Essas são as coisas que mais importam para ele. Então, embora ele tenha a visão correta sobre o exercício para se cuidar, esse é o autocuidado, né? A ideia de ser pai, um parceiro, um amigo, um voluntário, um profissional, acabam pesando mais no dia a dia. Então ele deixa o autocuidado em segundo plano e vai seguir essas coisas que são os valores. Tá? E aí a pergunta que a Michelle faz é assim, caramba, como é que eu destravo essa questão? Como é que eu faço a pessoa exercitar? Apesar dessa visão dela sobre priorizar essas coisas que são muito importantes para ela. Elas são tão importantes que ela até abre mão de cuidar de si mesma para fazer essas coisas. E aí, eu achei genial essa proposta dela, é justamente entender que as coisas que são mais importantes e o autocuidado não se antagonizam, pelo contrário, você se cuidar, basicamente o que a gente vai ver é o seguinte, o fato, a gente já sabe que, por exemplo, fazer exercício melhora a cognição, melhora o bem-estar, melhora o humor, energiza. Então, para pensar, o que ela vai dizer agora é isso. Se você fez exercício, tudo aquilo que você considera importante, ser um bom pai, ser um bom parceiro, ser um voluntário, vai ser feito com mais excelência. Então, vou dar um exemplo prático. Há muito tempo atrás, assim, né, ele tem já mais tempo, mas quando meu primeiro filho era menor, ele ia fazer lição e ele é muito disperso, bagunceiro, né? Eu ficava bravo com ele, porque isso é característica, né? Cada um tem um jeito. Eu era aquela pessoa que quando era pequeno, ninguém mandava fazer lição, ia fazer, enfim. Aí meu filho mais novo, né, mais velho, que decepção, ele não é assim. Então, ele dispersava tal, e eu ficava pistola, né? Tem que confessar, ficava pistola, ficava bravo com ele, ficava bronca, ficava pistola, né? Aí, o que eu entendo e entendi? Que se você, por exemplo, vai lá, começa o dia, faz exercício, aí você vai ajudar o seu filho na tarefa de casa, você vai fazer isso com mais atenção, com mais paciência. É isso o que ela quer mostrar. Tá? Então, ela destaca aqui, né, o que o Sam ou o Zan prioriza. Ser um bom profissional, ser um parceiro, ser um bom pai. O que ele sabe sobre fazer exercícios, cuidar-se. Isso dá energia, foco e melhora o humor. Olha que interessante, que eu acabei de falar. Quando a pessoa percebe, porque normalmente ela está priorizando o que ela valoriza mais. É claro que ela tem que se cuidar, ela sabe que o exercício dá prazer para ela, mas ela tem que ser um bom pai, então ela vai pôr a ideia de ser um bom pai primeiro, porque ela está entendendo que ser um bom pai é priorizar com antagônico, vamos dizer assim, ao fazer exercício. Inclusive, se ela para e falar, não vou perder uma hora para fazer exercício, porque eu vou ser um mau pai. Ela vai ficar com culpa. Agora, a partir do momento que a pessoa entende que cuidar de si mesma, fazer exercício, ter uma boa alimentação, se a gente fosse traduzir isso para alimentação, vai deixar ela melhor e isso vai permitir que ela execute os papéis sociais dela, os papéis que ela tem, considerando como prioridades, isso vai funcionar de uma forma melhor, acabou a contradição. Então antes ela via e falava, pô, mas eu quero ser um voluntário, então se eu for fazer exercício, eu estou perdendo tempo. Não, peraí. Se eu fizer exercício, aqueles 40 minutos que eu fiz, vão me permitir trabalhar melhor lá onde eu sou um voluntário, vão me permitir trabalhar melhor no meu emprego. Tá? Aí, essa é a forma do sucesso aprimorado. Qual que era a forma do sucesso que a gente viu no começo? Era transformar a ideia de exercício de uma obrigação num presente. E agora é entender, aí corria um risco assim, tá bom, agora eu já sei que o exercício é um presente, mas a ideia de presente ainda poderia ser entendida de forma antagônica quando eu pensava nos meus papéis principais. Eu estava entendendo que os meus papéis, por exemplo, ser um bom pai, era mais importante, ou era mais importante sim, e era antagônico com a ideia de fazer uma coisa prazerosa para mim, que é exercício. Mas a partir do momento que eu entendo que o exercício é um combustível essencial para a minha vida, aí os papéis não são, e pelo contrário, vão permitir que eu exerça melhor meus papéis, aí eu me alimento. Então, aqui a árvore, né? O que nos sustenta, nós sustentamos. Então, aqui a atividade física, o autocuidado, servindo como combustível
essencial. Por quê? Porque vai melhorar o meu humor, minha energia, vai diminuir o estresse. Inclusive, gente, eu não falo aqui no curso, tá? Mas existem muitas pesquisas mostrando que o exercício físico, a prática regular de exercício físico, tem efeitos agudos e crônicos, né? Ou seja, na hora e a longo prazo na diminuição do estresse. Então, isso, então a mudança sustentada começa aqui. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o que mais importa ser um pai paciente, um trabalhador produtivo, um bom cônjuge, né? Uma pessoa feliz, vão ser potencializadas pelo exercício. Tá? Então, o autocuidado, cuidar de si mesmo, passa a funcionar como um combustível essencial. E aí, você vai ter um ciclo sustentável de autocuidado, né? Porque o que importa mais? Importa mais são aqueles meus papéis. Para cada um é uma coisa, tá? Aqui no exemplo que ela deu é voluntário, amigo, profissional, pai, parceiro. Isso é um combustível essencial, né? O exercício funciona como combustível essencial. Você vai fazê-lo e vai sustentá-lo para que aquelas coisas, quem eu sou, né? O quem eu sou, né? Então, o ciclo sustentável de autocuidado ele vai ser mantido porque ele faz com aquilo que o who I am, né? Quem eu sou, funcione melhor. Então, em resumo, pessoal, temos os porquês errados, né? Faltou errado. Temos os porquês errados para os clientes e pacientes. A gente tem usado na área de saúde esses porquês errados. São os porquês abstratos que não funcionam. Dado o fato que a gente decide de modo emocional, como mostrei para vocês, a gente tinha falado um pouco isso quando a gente discutiu a questão das intenções de implementação das estratégias de enfrentamento. Dado esse fato, esses porquês são errados, porque eles não são sustentáveis. A pessoa, quando tem lá um piripaque, a pressão aumenta, a glicemia aumenta demais, ela até faz exercício. Uma hora que ela passa a sentir bem de novo, a glicemia controla um pouco, ela vai sair do exercício. Então a ideia é procurar porquês que são sustentáveis, né? Esses porquês sustentáveis são as recompensas imediatas, energizado, motivado, menos estressado, né? Mais feliz, mais alegre, enfim. Porém, mesmo esse porquê certo, ele pode enfrentar um adversário duro. O adversário duro são os meus valores, porque a maioria das pessoas elas vão entender assim, bem, os meus valores são mais importantes do que me cuidar. Porque eu estou sendo até egoísta em me cuidar e não estou dando atenção aos meus valores. Mas a partir do momento que você entende que você estando bem a partir do autocuidado, você pode ser aquilo que você valoriza de forma mais plena, aí acabou-se a contradição e a tendência é você sustentar isso ao longo da vida. Então, a motivação para isso depende de decisões tomadas de modo repetitivo, tá? Então, aqui motivação, tá, pessoal, entenda, um pouco diferente daquilo que a gente falou no começo do curso, como uma mudança de mentalidade, tá? Uma mudança de mentalidade que seria um combustível, bem? Nossa, eu estou usando motivação porque ela usa isso, mas o uso dela aqui que ela faz, na verdade, é mudança de mentalidade. Nossas decisões tendem a ser mais emocionais que lógicas, foi o que a gente falou. Por isso, lá, já na aula das intenções de implementação de estratégias de enfrentamento, a gente já tinha falado isso. Né? E aqui, enfatizou mais. É preciso entender que o autocuidado não é incompatível com as obrigações da vida cotidiana. Foi isso. Então, essa foi a nossa aula 27, a nossa primeira aula do módulo 4. Você vai ver que essa aula, claro, obviamente ficou bem maior que as outras, mas é justificável, porque ela tem mais informações e ela estava tratando não de uma intervenção pontual, mas de uma mudança de mentalidade. Tá ok? Então é isso. Até a nossa próxima aula, nossa aula 28, onde a gente vai falar um pouco de mudança de mentalidade em relação à alimentação. Ok? Até lá. Tchau, tchau.